Muito bom dia, torcedor. Está no ar o seu programa Bola na Rede, pela TV A7 Plus, a TV de Caldas Novas para o mundo, levando para você todas as informações do mundo da bola. O seu time do coração, passado a limpo, aqui no seu Bola na Rede. Hoje vamos falar de Goiás Esporte Clube, que enfrentou o Vasco da Gama, o Atlético Goianiense e o Vila Nova. O que podemos dizer dos dois times que nos representam no Brasileiro da Série B? Então, segure aí, porque está no ar o nosso Bola na Rede. Estamos de volta para falar de Goiás Esporte Clube. O Goiás que enfrentou o Vasco da Gama, e já já nós vamos fazer um resumo deste confronto. Mas primeiro, vamos ao boa tarde dele, o comentarista que vem com toda a credibilidade. Ernesto Dias, uma boa tarde para você. Já estamos lado a lado com o torcedor goiano. É um bom dia entrando na casa na hora do almoço, né? Isso é maravilhoso. É muito bom estar contigo, apresentador Flávio Silva. Vamos falar, sim, dos três clubes goianos a partir de agora. É isso, Ernesto Dias. Então, deixa eu te dar uma notícia que até enalteceu a contratação esmeraldina, contratação do técnico português, o Armando Evangelista. Ele foi escolhido o melhor treinador da temporada 2022-23 em Portugal. Fez jus este título de melhor treinador português? E o que isso impacta no elenco esmeraldino, Ernesto? Fez, sim, jus ao título pelo Futebol Clube Arouca de Portugal. Sabe por quê, Flávio? Armando Evangelista é um técnico de excelência, é um técnico de Série A do campeonato português. Em relação ao Goiás, o Goiás é o time dos sonhos de Armando Evangelista. Ainda não podemos falar isso no momento. O Goiás passa por uma situação muito difícil, está aí na zona de rebaixamento, não tem uma base formada. E depois do jogo do Vasco da Gama, nós temos essa seguinte situação. Armando Evangelista vem com todo o seu dispor, mas o Goiás ainda não é o time dos seus sonhos. Veja bem, nós perdemos Cauã numa grande contratação pelo Goiás. Perdemos Nicolas, um grande protagonista do Goiás que agora está no Nordeste. Palácios, Morelli, Alisson, eu creio que essa não é a formação ideal para o Goiás. O Goiás agora, nas novas contratações, já nessa porta que abre no dia 2, tem que sim mexer no time. Armando Evangelista, creio eu, vai tentar manter o Goiás na Série A. Levá-lo aos 6 primeiros colocados é impossível no momento, viu, Flávio? O Ernesto, o que chamou muita atenção do trabalho do treinador esmeraldino foi a atenção que ele deu à categoria de base. Ele com outros integrantes da comissão técnica foram pessoalmente ver o jogo do Sub-20 do Goiás frente ao Cerrado, jogo que saiu empate em 0-0. A outra coisa que chama muita atenção, a outra particularidade deste treinador português é: o homem gosta de trabalho, o homem gosta de treinamentos, fazendo treinamentos aí direto para colocar o time afiado com o que ele quer dentro de campo. Ele usou a proposta no Futebol Clube Arouca de Portugal, a iniciativa do 4-3-3. Ele visa muito a zaga. Ele também, numa outra formação que eu vi, é o 5-3-2, que funcionava muito no Campeonato Português. Não sei se vai funcionar aqui no Goiás. São troca de passes. O Goiás não tem essa equipe, esse elenco que possa ter uma formação de base. Ainda vai levar tempo para a equipe do Goiás se ajustar. Eu digo no momento, se ele conseguir manter o Goiás na Série A e tirá-lo da zona de rebaixamento, que é o mais importante,
e ter um acesso, talvez, na terceira fase da Sul-Americana, que também é um outro fator. Flávio, a gente tem que falar do Goiás e tem que falar definitivamente que o Goiás já vem decaindo desde a Copa do Brasil, perdeu o Campeonato Goiano, teve aí uma chance de recuperar-se na Copa Verde, mas o dinheiro que entrou em caixa na Copa Verde já foi gasto todo nessa logística da Sul-Americana. Armando Evangelista, ele tem dificuldades, é o salvador da pátria, talvez seja ou não, ele ainda terá que ter mais contratações, porque a diretoria quer que ele tenha como base o time que está aí. E vendo também o Sub-20, não, ainda não. Esses meninos têm novas ideias, mas ainda não está preparado para o elenco definitivo, para os titulares do Goiás. O Goiás precisa, sim, como eu falei para você, de novas contratações. Ele só tem um jogador, para mim, no elenco, que se chama Tadeu. É um goleiro impecável que nós devemos, sim, falar. Mas o restante ainda define muitas coisas que tem que melhorar no Goiás, viu, Flávio? Bem, vamos ser sinceros. Ernesto, aí já começa uma preocupação, né? Um time de Série A, quando o senhor diz que só tem um jogador, que é o Tadeu, faltam aí, só de titulares, faltam mais 9 para compor um time que está no Brasileiro da Série A e tem a missão de permanecer e, quem sabe, ficar ali entre os 10, acima dos 10, para ir para uma Sul-Americana, né? Voltar a uma Sul-Americana, já que o Goiás nesse momento disputa. Então, só com o Tadeu, será que nós vamos ver aí um caminhão de jogadores desembarcarem lá pelos lados da Serrinha? E aí eu pontuo o seguinte quanto ao treinador, o Evangelista. Na apresentação, ele declarou que prefere trabalhar com um elenco enxuto. Nesse momento, o Goiás tem 34 jogadores no seu elenco, 2 contratações recém-chegadas, o meia Luiz Oayama e o atacante Anderson Oliveira. Será que vamos ver aí um caminhão de jogadores? O homem gosta de trabalhar com um time enxuto. Ao seu ver, o que espera o Goiás para essa janela aí de contratações? Eu espero do Goiás uma definição. Ainda está em cima do muro, sabe por quê, Flávio? Com esse time que está aí, provavelmente não sai nem da zona do rebaixamento. O Goiás precisa ter inteligência, dinheiro em caixa e ter pelo menos 2 equipes, uma A e uma alternativa B para Marcos Evangelista. Ele precisa, no mínimo, desses 2 times, um time A e B. E o Goiás ainda não tem, eu digo para você, nenhum time A. Não desmerecendo Palácios, Maguinho, Alisson, Morelli, essas novas contratações do Goiás. Mas o Goiás ainda tem que ir a campo, fora das linhas de campo, e contratar jogadores do nível. Por que não contratar um jogador assim, vamos dizer, um Fluminense, do Palmeiras, Flamengo eu não diria, porque não tem esse dinheiro em caixa, do Internacional, até mesmo um Cruzeiro, um Atlético Mineiro. Mas o time que está aí do Goiás, a gente está vendo, o momento do Goiás é esse, zona de rebaixamento, Marcos Evangelista, Armando Evangelista, para ser o protagonista, ele está fora de campo, Flávio. Quem tem que dar o resultado é o time que está dentro de campo. Que agora, já que ele quer, que apareçam os jogadores que estão aí na base, ou que a diretoria vá em busca de novas contratações. Faltaria 9 não, Flávio, faltariam 10 jogadores. Só tem o goleiro. Por falar em resultados, vamos conferir com a nossa equipe que foi e traz para você todas as informações de Vasco da Gama e Goiás. Curta seu sabor, viva seu lugar. Quat. Apresenta Melhores Momentos. Em noite tensa, o Goiás venceu o Vasco por 1-0 em São Januário, para respirar no Brasileiro e afundar o rival. Ao fim do jogo, houve muita confusão em protesto de torcedores vascaínos que começaram a atirar copos e sinalizadores em campo e precisaram ser contidos pela polícia.
O gol do jogo foi marcado por Morelli. O Vasco iniciou a partida pressionando e povoando a área adversária. A equipe até mandou uma bola na trave com Marlon. Ambas as equipes tiveram gols anulados. O Cruz Maltino chegou a abrir o placar com Andrei, mas o VAR revisou o lance e pegou posição irregular do jogador. No fim da primeira etapa, o Verdão, em lance de bola parada, também marcou, mas novamente o VAR entrou em ação e as equipes foram para o vestiário com a igualdade no marcador. Depois de um primeiro tempo em que praticamente só o Vasco jogou, o Goiás passou a sair mais depois do intervalo para equilibrar as iniciativas. Para ajudar, Barbieri fez mudanças ruins em sua equipe, que permitiram que o Esmeraldino controlasse o meio-campo e assumisse o controle do jogo timidamente. Até que aos 27 do segundo tempo, Morelli arriscou um chute rasteiro de fora da área no canto, que Léo Jardim aceitou. À frente no placar, Leandro Campos, com orientações recebidas da tribuna do técnico Armando Evangelista, recuou sua equipe em uma retranca bem fechada, que só permitiu ao time da casa circular ao redor da área e insistir em chuveirinhos improdutivos. Assim, a equipe do Goiás conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa em busca de sair da zona de rebaixamento. Com o resultado, o Goiás permanece na 17ª posição, mas diminui a diferença para o primeiro time fora da degola, enquanto o Vasco permanece em penúltimo lugar. Primeiramente, exaltar o grupo, agradecer a Deus aí pela entrega de cada um. Todos foram guerreiros, fizemos uma grande semana. O Mister conseguiu passar grandes trabalhos para a gente impor nesse jogo. E graças a Deus conseguimos. A gente precisava muito dessa vitória para nos dar mais confiança ainda no campeonato. A gente sabe que é um campeonato muito difícil, a gente tem que pontuar fora de casa. Então, graças a Deus, conseguimos fazer 3 pontos aqui. Primeiramente, a gente já sabia, né, já esperava essa pressão que o Vasco tenderia a fazer em cima da gente. Então, realmente foram minutos, vamos dizer assim, de muita pressão, que a gente teve dificuldade para sair lá de trás. Mister chegou há 10 dias, a gente fez bastante trabalho nesse sentido, porém, pela pressão imposta pela equipe do Vasco, a gente teve um pouquinho de dificuldade, mas conseguimos sustentar bem e no intervalo a gente veio para dentro do intervalo e conseguiu conversar com os atletas no sentido da gente não ficar o tempo todo com a linha lá atrás. Então a gente conseguiu organizar no intervalo, no segundo tempo a gente conseguiu subir um pouco mais e fomos nos encontrando. Mesmo no primeiro tempo, durante o jogo, que foi feita a pressão, a gente comentava que a gente suportasse ali 15, 20 minutos ali, logo a gente entraria no jogo e graças a Deus deu tudo certo. O importante é que o Goiás conseguiu vencer a partida aqui hoje. É um clima hostil pra caramba, né? Mas graças a Deus saímos vitoriosos. Com certeza, né? Apesar do tempo ter sido curto, ele conseguiu colocar umas ideias de jogo dele e fixar isso com os atletas, né? A gente trabalhou, não se jogou muita coisa na cabeça do atleta para que não pudesse confundir, mas o pouco que foi colocado, né? Foi trabalhado, os atletas conseguiram absorver bem. É lógico que precisa de mais tempo, o Mister vai ter mais tempo aí para poder trabalhar, para poder ele conseguir implementar tudo que ele pensa, como metodologia, como forma de jogar, mas a gente já vê uma certa organização, uma certa compactação do time e o time já procurando fazer as coisas que ele solicitou durante a semana. Eu participei com ele dentro do campo e assim, tem coisas que não saiu como a gente gostaria que saísse, mas teve muita coisa que saiu como ele pediu. Em alguns momentos do jogo, ele pede para que o avançado, né, ele puxa para abrir, para poder o extremo vir por dentro, para poder fazer as infiltrações. Então isso já é coisa da ideia dele de jogo e eu compartilho da mesma ideia. Acredito que com o passar do dia, dos treinamentos e dos jogos, ele vai familiarizando com a equipe, os atletas vão tendo tempo para poder absorver essas ideias que ele quer e eu não tenho dúvida que o Goiás vai crescendo dentro da competição e nós vamos conseguir os nossos objetivos. Bem, acabamos de conferir Vasco da Gama e Goiás Esporte Clube. Ernesto, vitória do Goiás, como você viu, este primeiro confronto aí com o Evangelista comandando o time. Eu agora tenho até que ficar
E eu achei interessante, o Goiás agora já tem os 3 pontos, pode até buscar um empate contra o time do Bragantino e se preparar para a Sul-Americana. Tá de parabéns, eu ainda digo que o Goiás tem que buscar muitos resultados, mas a vitória, Flávio, nos deixa muito orgulhoso amanhecer aqui na capital com a vitória do Goiás. Bem, o Goiás que enfrentou o Vasco da Gama volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino, fora de casa, no Nabi Abichedir. Esse é um trava-língua, rapaz. Nabi Abichedir é o estádio... Eu Nabi Abichedir. Então, exatamente. teremos Red Bull Bragantino e Goiás Esporte Clube às 18h30. Olha, vamos finalizar esse bloco aqui. Deixa eu mandar um grande abraço para toda a equipe da Alternativa Autopeças. Pensou em autopeças, pensou alternativa. Cada canto tem um São João diferente, mas em todos eles tem meu país Barraquinha e o país Barraquinha da Bahia. Caruaru, Pernambuco, você ia falar, é? Lá tem comida de monte, sem miserinha. E em Goiás, Barraquinha tem que ter sofrência e pamonha. Pera aí, eu ouvi Piauí, porque lá não falta milho assado e um tanto de brincadeira. O que eu ia dizer é que no meu país Ah, não, ele ia falar da de Marília, que tem pé de moleque. Santo Antônio. É nada, só ele ia falar de Minas, que tem o caldo verde, uai. São Pedro. Deus, pegou muita coisa. Gente, não era desses cantos que eu ia falar, mas agora é. Tudo junto e misturado no meu país Barraquinha. Mostra pra gente também o seu país nas redes com a hashtag Meu País Barraquinha. Estamos de volta agora para falar de Atlético Goianiense. Mas antes de falar de Atlético Goianiense, o nosso Ernesto Dias tem um abraço aí para uma equipe também campeã. Que equipe é essa, Ernesto? É a equipe da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na gestão do nosso querido presidente Bruno Peixoto e toda a sua equipe, viu, Flávio Silva? Os servidores ali da Lego estão com aquele carinho especial e nos acompanham no dia a dia. Um excelente dia para vocês. Por falar em time campeão, temos que falar do time da Lego, que tem aí um capitão, um presidente, né? Vamos colocar o presidente Bruno Peixoto, que na gestão já vem trabalhando e muito em prol do povo goianiense. A Lego é a casa do povo goianiense, é a casa do torcedor, é a casa do bola na rede. Ernesto, vamos... É a casa do povo soberano. Exatamente. Ernesto, vamos falar de Atlético Clube Goianiense. E falando do Atlético, o Atlético tem algumas saídas, tem jogadores deixando o Atlético Clube. Vamos com Matheus Guedes. O Matheus Guedes está fora do Atlético Goianiense. O clube optou por dispensar o zagueiro de 23 anos que retorna ao Grêmio Anápolis, o seu time de origem. O jogador foi contratado pelo Dragão no início de abril, após o campeonato goiano. O Matheus Guedes se junta a outros atletas que também deixam o Dragão. O meia Marco Antônio e o atacante Igor Torres e o volante Mikael não fazem mais parte do elenco atleticano. Jogadores deixando o Dragão. Ernesto, é isso mesmo? Vamos ver aí mais dispensas, já que até neste cenário aqui, neste bola na rede, até foi debatido aqui que o Atlético deve ou tem que contratar algo em torno de 6 a 8 jogadores. Eu vejo isso com supremacia. Esses jogadores que agora foram dispensados, e até em relação ao Matheus Guedes, não estava fazendo diferença nenhuma no Atlético. Deve sim voltar para seu local de origem. E agora que eu vejo bem, é que o presidente Adson Batista veio a campo e fora das 4 linhas, vai contratar jogadores, sabe da onde, Flávio? Jogadores que atuam na Sul-Americana. Eu achei isso muito interessante. Alberto Valentim, esse é um furo de reportagem. Alberto Valentim diz não ter nenhuma sombra de dúvida nessas novas contratações, porque eu creio que agora o Atlético abre um
montão de contratações. Isso também já é para até manter aí Alberto Valentim como técnico. Eu pensei que a saída dele era breve por causa dos inúmeros resultados, mas ele está em contato direto com o presidente Adson Batista, que deve buscar reforços, sabe aonde? Igual eu falei para você, o Atlético tem só um jogador fora, que é o Arauz, que também não está jogando bola por dispensa médica. Mas o Atlético vai buscar, com a Adson Batista, novos reforços da Sul-Americana. Ô Ernesto, não que eu queira aqui apagar fogo com gasolina, mas pelo que o senhor está dizendo, pelo que o senhor disse de Goiás Esporte Clube, pelo que o senhor está dizendo de Atlético Goianiense, esses dois times não estão precisando de treinador, não. Estão precisando, sabe o quê? De um mecânico, de um borracheiro habilidoso. Sabe aquele borracheiro que troca o pneu com o carro andando? Por quê? Goiás na Série A, o senhor disse que só tem o Tadeu. Eu falei 9, até me equivoquei. Faltam mais 10 titulares. O Atlético Clube Goianiense tem a missão de voltar para a Série A. O senhor está dizendo que tem que trazer um caminhão de jogadores. Não é técnico que está precisando, não. É um borracheiro experiente. Agora, eu lhe pergunto. 9 jogadores no Goiás Esporte Clube. 6 a 8 jogadores no Atlético Goianiense. Não é muito arriscado para dois times que representam o nosso futebol goiano no cenário nacional, assim como também o Vila Nova. Dois times que o Goiás tem a missão de permanecer na Série A, de buscar novamente uma participação na Sul-Americana. Só tem o Tadeu hoje, que é titular, na opinião do senhor Ernesto Dias. O Atlético Goianiense, que o Adson Batista, o seu homem forte, disse nos microfones que com certeza voltaria à Série A em 2024, porque tinha um excelente plantel e dinheiro em caixa. Será que nós estamos vendo aí os dois times indo a não cumprirem o que foram designados a fazer na temporada 2023, Ernesto? Eu vejo os dois clubes goianos como 2 carros de Fórmula 1, viu? O que é que tem que ter? Já que você falou, comentou do mecânico que troca pneu em movimento, vai ser um feito para o Goiás. Mas veja bem, igual eu falava para você, o Atlético, há 6 jogos, estava no G4 da Série B. Despencou para a 10ª posição. Não tem jogadores à altura. Os que estão aí não estão trazendo resultado. Eles querem manter Alberto Valentim como técnico? Sim. Mas agora com essas novas contratações, que, salvo me engano, Adson Batista quer buscar na Sul-Americana, pode ser que o Atlético chegue ao 5º ou 6º colocado. Para ir para a Série A é difícil. Mas para se manter na Série B é bem provável, viu, Flávio? Olha, a nossa equipe esteve lá pelos lados do Dragão e traz para você todas as informações, tudo de novo que acontece no Atlético Clube Goianiense. O Atlético Goianiense deve ter 3 mudanças para enfrentar a Ponte Preta nesta sexta-feira, pela 13ª rodada da Série B. O Dragão entra em campo às 19 horas no Antônio Accioli. A tendência é que o técnico Alberto Valentim abra mão do esquema com 3 zagueiros utilizado contra o Ituano na última rodada. Foram sessões de treinos muito boas, aproveitamos bastante, deu para nós enfatizarmos alguns pontos importantes que nós queríamos em todas as fases do jogo. Gostei muito dos treinos da semana passada, essa semana também. Ontem foi um treino muito bom também, dentro daquilo que nós tínhamos proposto de ideia, de conceitos defensivos e ofensivos. O que nós temos que fazer de diferente? Nós temos que ser mais agressivos, como eu já tinha falado para vocês algumas vezes, defensiva, ofensivamente, nós detalhamos algumas coisas importantes que eu acredito que vai melhorar nossa equipe, não só defensiva, mas principalmente também no lado do nosso ataque. Infelizmente o Rodrigo ele não conseguiu treinar com o grupo ainda, então ele está fora, né? A lateral direita, nós temos o Renan, que é da posição, o Tubarão já jogou ali também. Eu já falei aqui para vocês que, mesmo que eu não fale, quando eu saio daqui, termino o treino, já me passam que vocês ficam sabendo de tudo. Eu vou mandar colocar uma cortina ali enorme. Mas, enfim, são esses jogadores que
que podem fazer a lateral direita. Foi um tempo bom de treinamento. Eu acho que o professor conseguiu, nessas semanas aí, colocar um pouco mais das ideias dele. Apesar de dificilmente a gente ter esses tempos assim para treinar, né? Pela sequência dos jogos. Mas a gente conseguiu melhorar aí no que a gente precisava, ganhar um pouco mais de confiança. E agora tudo que a gente treinou nesses dias aí, tentar colocar tudo em prática aí nos próximos jogos. Eu acho que só assim a gente consegue reverter uma situação que no momento nossa não é tão boa, mas eu acredito muito no trabalho e o trabalho está sendo muito bem feito. E daqui a pouco aí nos próximos jogos tudo isso aí vai começar a dar fruto, porque a gente é um grupo, é um clube, falando num todo, que trabalha muito, sabe? Então a gente tem a consciência que só dessa maneira, com muito trabalho, concentração. Bem, você conferiu as notícias do Atlético Goianiense com a equipe Bola na Rede. Ernesto, o Atlético que entra em campo nesta sexta-feira no estádio Antônio Ascioli, na sua casa, recebe a Ponte Preta. O Atlético é 10º colocado na tabela, a Ponte é 15º. O que o torcedor atleticano, o que nós podemos esperar deste confronto, Ernesto? A gente tem que esperar, Flávio, são bons resultados. E sabendo o seguinte, que a situação para o Atlético é difícil, mas não é impossível. Eu vejo a Ponte na 15ª colocação fraca. É um time fraco. O Atlético tem essa oportunidade de ganhar dentro de casa e a partir de agora não deve de forma alguma ficar perdendo pontos bobos, perdendo pontos tanto fora quanto dentro de casa. Deve sim manter o time, porque para quem quer sair da 10ª colocação, quer ir para a Série A, tem que levar as coisas a sério. E o Adson Batista, mais uma vez, está de parabéns, deve aí abrir a contratação agora, dia 2 ou 3 de julho, contrate o seu time e leve o seu time adiante. É o que nós esperamos hoje, é uma vitória do Dragão, uma vitória do Atlético sobre a Ponte Preta no Antônio Ascioli. Esse é o seu Bola na Rede, lembrando que nós temos 2 quadros de excelente audiência, são sucessos aqui no Bola na Rede. O primeiro é a bronca do povo com o nosso camisa 10, Tião Peixoto. O povo dá a bronca, o Tião responde, porque o Tião está preparado, viu, Ernesto? E o Tião, além de responder, vai atrás, corre atrás do seu problema. Tá com algum problema aí no seu setor? É o lixo que incomoda? Não tem ponto de ônibus na avenida? O que está faltando aí no seu setor? O Tião responde, vai a campo e busca respostas e resultados. É isso, no próximo programa você tem a participação do Tião Peixoto. O outro quadro é Solta a Voz Torcedor. O torcedor apaixonado faz a pergunta e o nosso comentarista responde. Neste programa, o nosso Ernesto Dias esteve com um torcedor apaixonado e ilustre. Entrevistou o deputado estadual Mauro Rubem. Mauro Rubem no Bola na Rede. Como é que foi essa entrevista, Ernesto? Foi maravilhosa, descontraída. Vamos ver aí, Flávio? É isso. Mauro Rubem no Solta a Voz Torcedor. Tem que mudar tudo. Meio de campo, lateral, zaga, botar tudo aí direito. Programa Bola na Rede com o quadro Solta a Voz Torcedor, apaixonado pelo futebol. Eu tenho uma honra hoje de estar com ele, deputado Mauro Rubem. Bom dia. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os nossos telespectadores, ouvintes e apaixonados pelo programa Tá na Rede. E aqui é o Bola na Rede. Bola na Rede. E já marcou quantos gols aqui? Eu vou fazer entrevista com você agora. Já marcamos muitos gols. Mas quem vai marcar gol hoje é o senhor, que eu sei que é um atleticano apaixonado
apaixonado e tem o quê? Tem uma crítica, está satisfeito com o time? O que precisa mudar no time, deputado Mauro Rubem? Rapaz, ó, o meio de campo e a zaga ali tá precisando dar uma melhorada, né? Tá precisando melhorar, o time começou bem o campeonato, agora deu uma caída, mas está na hora de recuperar, porque esse ano nós vamos voltar para a Série A. Esse é o objetivo. Com certeza, mesmo na 10ª colocação, agora abrem as portas de contratações. O senhor está satisfeito com Alberto Valentim? Eu acho que o técnico é bom, mas parece que ele não ajustou ainda o time e é necessário novas contratações aí, reforçar o time, fazer uma pegada. Eu penso que a manutenção do jogo, né? O jogo começa bem, o time está firme ali, depois ele muda o jeito de jogar e são o mesmo atleta, né? Então acho que tem que ter uma atenção redobrada e eu acredito que ele vai acertar bem e vai dar muitas alegrias para todos nós atleticanos. E é o que espera o deputado Mauro Rubem, toda a torcida atleticana, ele que é apaixonado pelo time, apaixonado pelo futebol, nos faz a honra de estar no programa Bola na Rede. Para fechar esse bloco, o nosso torcedor apaixonado, deputado Mauro Rubem, faz a pergunta. Que pergunta que o senhor tem para o comentarista sobre o Atlético? Olha, eu estou aqui ansioso para saber se o nosso time realmente tem chances de subir para a Série A, que é onde o Atlético tinha que estar, né? Todos nós sabemos disso. Realmente, deputado Mauro Rubem, na posição que se encontra o Atlético, na 10ª, vamos ter uma opinião sincera. Tá difícil, mas não tá impossível. Nós gostamos de desafios e o Atlético vai mostrar que vai subir novamente. É o programa Bola na Rede. Nos acompanhe no Torcedor Fanático, apaixonado pelo futebol. Olha, quero mandar um grande abraço a toda a equipe da Top Vistorias. Vistorias cautelares ou de transferência, você tem o lugar certo, é na Top Vistorias. Ernesto, algum abraço por aí? Eu quero pegar um gancho, mandar um abraço especial para você, pai, senhor Sebastião Dias, torcedor do Vila Nova. Muito obrigado por acreditar. Seu filho está aqui, comunicando sempre. É isso, abraços dados, vamos a um breve intervalo. Na volta tem mais futebol. Cada canto tem um São João diferente, mas em todos eles tem meu país Barraquinha e o país Barraquinha da Bahia. Caruaru, Pernambuco, você ia falar, é? Lá tem comida de monte, sem miserinha. E em Goiás, Barraquinha tem que ter sofrência e pamonha. Pera aí, eu ouvi Piauí, porque lá não falta milho assado e um tanto de brincadeira. O que eu ia dizer é que no meu país... Ah, não, ele ia falar de Marília, que tem pé de moleque. Santo Antônio. É nada, só ele ia falar de Minas, que tem o caldo verde, uai. São Pedro. Deus, pegou muita coisa. Gente, não era desses cantos que eu ia falar, mas agora é. Junto e misturado no meu país Barraquinha. Mostra pra gente também o seu país nas redes com a hashtag Meu País Barraquinha. Estamos de volta agora para falar do Vila Nova, o Tigrão. Vila Nova que começou uma das melhores campanhas de início no Brasileiro da Série B. Vem de 2 derrotas consecutivas, a última para o Sport em um jogo adiado. Vila Nova que está ali dentro do G4. Ernesto Dias, este é o nosso Vila Nova no Brasileiro da Série B. O Vila Nova, Flávio, é o único que está de parabéns em relação aos outros 2 clubes do estado. Eu vejo o Vila agora o seguinte, o Vila tem que se manter no G4, porque se terminasse hoje o campeonato, o Vila estaria já na terra prometida. E para quem quer estar na Série A, tem que se manter. O Vila está de parabéns porque tem a melhor e menos defesa vazada do campeonato. E isso poucas equipes têm, Flávio. E vejo também com a saída agora desses 2 jogadores do Vila e com a abertura dos portões para a contratação, com aí o Vila tem dinheiro em caixa, deve contratar mais um atacante para ajudar Matheus Peixoto, Guilherme. Sabe por quê? É só isso que está faltando no Vila.
Com a volta do Doma, o Vila está de parabéns, tem uma zaga impecável, Claudinei de Oliveira está mantendo o time, está com excelência. Eu ainda dou parabéns para o Vila. O Vila tem, sim, continuar fazendo seu dever de casa. Teve 2 tropeços, mas pode buscar resultados agora fora de casa, amanhã lá em São Paulo contra o time do Botafogo. Eu espero, no mínimo, um empate do Vila lá para se manter aí entre os 4. Se trouxer uma vitória, pode também amanhecer já na liderança. Ô Ernesto, longe de mim ser ali o propagador do apocalipse, né? Mesmo num Vila Nova que faz uma excelente campanha. Longe de mim de trazer aqui percalços, obstáculos para que o Vila conquiste a tão sonhada ascensão ao Brasileiro da Série A. Mas temos que colocar em pauta algumas coisas que já vivenciamos e já debatemos do Vila Nova. Estamos aí próximo da janela de abertura, a chamada janela de contratações do Vila Nova. O Vila já anunciou aí o seu presidente, já tem alguns jogadores deixando o Vila Nova. Chega o momento agora de contratações. O senhor já disse, né, eu volto a repetir, o senhor já disse que o Goiás precisa de 10 jogadores, que o Atlético entre 6 a 8 jogadores, um caminhão de jogadores. O Vila Nova precisa de quantos jogadores, de quantas contratações para permanecer aí vivo o sonho de ir para a Série A? Diferente das 2 outras equipes que nós temos no estado, eu falo que o Vila já tem um time B. Novas contratações, 2 no meio de campo, mais 1 ou 2 atacantes, então reformulando 4 ou 5 jogadores de bom tamanho, para que a equipe tenha o famoso time A e B. Mas são 4, 5 jogadores para reforçar ou para serem titulares? Reforço ou jogadores pontuais? Jogadores reforço. O Vila tem um time B. O time do Vila, do jeito que está, vai chegar na Terra Prometida. Mas se 4 reforços no ataque, isso valoriza muito a equipe, deixa muito feliz o torcedor. 4 ou 5 ali, igual eu falei para você, no meio de campo, 2 ou 3 atacantes, como reforços. Aí tá o Ernesto aí, atenção empresários. Nós temos aí, ó, 10 do Goiás, 6 a 8 do Atlético e mais o Vila Nova. Então vai ter aí contratações de montão dos nossos times goianos nesta temporada 2023, na abertura da janela de contratações. Ó, deixa eu mandar um grande abraço aqui a toda a equipe da Barbearia dos Barbudos, o grande Neném, alô Neném, toda a sua equipe, Barbearia dos Barbudos, realçando a beleza que todos nós já temos, viu Ernesto? O senhor está convidado para ir lá fazer uma barba, dar uma ajeitada aí na barba e nesse cabelo, e nessa beleza que o senhor já tem. Com certeza estarei lá. É isso. Falando de Vila Nova, o Vila volta a campo no sábado, neste horário nobre aí, às 11 horas da manhã. O Vila enfrenta o Botafogo Paulista. Fora de casa tem Vila Nova e Botafogo Paulista. Ô Ernesto, o que esperar desse confronto? O Vila é 4º na tabela. Olha, eu vejo o Vila com condições de trazer os 3 pontos lá de São Paulo. É impossível, Flávio? Não. Basta o time jogar com toda a sua energia. Guilherme Parede, Matheus Peixoto, todo mundo a campo, a zaga. Agora sim, o Vila pode trazer essa alegria para o torcedor. E eu digo para você, o Vila já amanhecer na liderança. Olha que alegria! E se manter aí no sonho da Série A. Não que esteja próximo. Nós estamos ainda na 12ª rodada, são 38, já agora vem o retorno, mas para começo de campeonato, o time está igual um Fórmula 1, eu diria um Nelson Piquet da vida aí, o Vila está indo adiante. Ô Ernesto Dias, nós estamos falando aqui do futebol, e tem uma pergunta aqui que chegou via WhatsApp, 981037890, o torcedor interagindo com a equipe do Bola na Rede. E aí o Arthur Seixas, grande Arthurzinho, ele fez a pergunta que é, mudando um pouco aí, saindo do futebol Série A, vamos para a seleção brasileira, e ele colocou, se a Itália está há tanto tempo
sem participar de uma Copa do Mundo. Um treinador, Carlo Ancelotti, vai ser o homem que vai dar jeito na seleção brasileira, porque ele não deu jeito na seleção italiana. É o Arthurzinho perguntando para o senhor. Arthur, um abraço para você, meu querido. Seja bem-vindo ao programa Bola na Rede. São duas questões. Eu vejo o Carlos Ancelotti como jogador Lionel Messi. Faz bem para o seu time, que é o Barcelona, o Paris Saint-Germain. Quando joga na Argentina, tem sua novidade de conseguir. Na Itália, eu não sei se o Carlos Ancelotti, igual você pergunta, se ele vai ter condições de um dia levar a Itália a campeã. Mas na seleção brasileira, ele tem sim um portão, eu diria, um portão imenso aberto. Porque nós estamos sem treinador aqui, Arthur. E o Carlos Ancelotti, com toda essa bagagem, 5 vezes campeão da Liga, seria, no momento, o melhor treinador para a nossa seleção brasileira. Não que não tenhamos outro. Temos aqui Abel, temos Dorival, temos ressuscitar Jorge Jesus, mas no momento, Arthur, Carlos Ancelotti pode sim resolver o problema das eliminatórias da seleção brasileira. Aí a Copa do Mundo é um outro momento. A seleção brasileira, com o elenco que está aí, é o time ideal? É o time que o torcedor quer? É o time que você quer, Arthur? Mas em termos de treinador, veja bem, a seleção brasileira está com jogadores, mas faltando o seu comandante, o seu coordenador. E o Carlos Ancelotti é muito bem-vindo. É isso, respondendo aí ao torcedor Arthurzinho. Grande Arthur, muito obrigado por participar do programa Bola na Rede. Bem, senhor Ernesto, vimos aí futebol em campo, mas o que chamou a atenção, infelizmente, o que chamou a atenção e o que é assunto no futebol nacional foi toda essa lambança que aconteceu no confronto entre Santos e Corinthians. O Santos perdia o jogo aos 43 minutos do segundo tempo, 2-0 para o Corinthians. Bombas sendo atiradas ali atrás do gol do goleiro Cássio, toda aquela confusão. E aí, amigo, está aqui no Bola na Rede, que nós temos a proposta de discutir futebol para discutir vandalismo. Aí me dói a cabeça e me dói o estômago, amigo. É ruim, é feio, é horrível para o futebol, crianças assistindo, famílias inteiras. Eu poderia até dizer, não quero falar, Flávio, um ato de terrorismo. A polícia militar dentro de campo atuou de forma decente? O que estava faltando ali? Faltando dirigentes, faltando o Estado entrar em ação? Sabe por quê? A gente vê marginais. São marginais que entram em campo. Flávio, daqui uns dias o camarada vai entrar armado. Isso é muito ruim, porque não haverá... Tem que ter detectores de metais, tem que ter uma polícia mais eficiente, mas não devemos também culpar a polícia. Tem efetivo? Tem que mudar muita coisa ainda mais no estatuto do torcedor. É o que a gente espera. Esse ato de, eu vou dizer, um ato de terrorismo ocorreu ontem. O Cássio, graças a Deus, não foi atingido. Você viu que feio o time do Santos correndo, jogadores profissionais. Se um jogador desse, do nível que é um jogador de Série A, machuca, tá aí uma contração de milhões jogada fora. Feio, horrível, e fica aí o lamento. Muito horrível, Flávio. É isso, esse é o seu Bola na Rede chegando ao final e nós queremos ver futebol, queremos ver craques, golaços, lances inesquecíveis. Esse negócio do ismo, racismo, terrorismo, essa vandalização que alguns não são torcedores, são marginais, travestidos de torcedores fazem, isso nós não aceitamos e não aceitaremos. É o Bola na Rede fazendo a campanha chega de vandalismo no futebol, chega de violência. Ernesto Dias, uma boa tarde para você. Esse foi o Bola na Rede. Uma ótima tarde para você, telespectador. Até terça-feira que vem, aqui no Bola na Rede. É isso, eu me despeço desejando
Que o Bola na Rede encontre você e a sua família com muita saúde e sucesso. Um grande abraço, compromisso sempre marcado aqui no Bola na Rede, pela TV A7 Plus de Caldas Novas para o mundo. Você é o nosso camisa 10 e a nossa missão é informar. Um grande abraço e até mais.